Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PF fecha o cerco às milícias digitais comandadas pela família Bolsonaro com o objetivo de melar as eleições. A Polícia Federal fecha o cerco aos milicianos cibernéticos ligados ao presidente, que produzem e divulgam fake news na rede mundial de computadores para ameaçar adversários, ministros do STF e gente do próprio governo. A estrutura é direcionada por meio do Gabinete do Ódio, instalado no terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros da sala da presidência. O grupo comandado pelo clã Bolsonaro propaga seus ataques principalmente por meio do Telegram, que pode ser banido do Brasil. O objetivo da organização criminosa, segundo a PF, é obter ganhos ideológicos, político-partidários e financeiros. Desmascarado às vésperas das eleições, esse esquema acirra o debate sobre a reeleição. As investigações, inclusive, chegam até mesmo ao general Augusto Heleno, do GS, suspeito de dar guarida aos ativistas que jogaram fogos de artifício contra a sede do STF e emparedaram autoridades e desafetos do ex-capitão. Mentiras. A família Bolsonaro é investigada na PF e no STF por promover a desinformação com o intuito de levar a população ao erro quanto à lisura das eleições. Da ex-para-diretor Flávio, Jair, Carlos, Renan e atrás, o deputado Hélio Lopes, crédito, divulgação, no dia 26 de maio de 2020, no auge dos ataques do Grupo dos 300, ao STF, sob liderança da ativista Sarah Winter, e que marcaram os dias de maior tensão contra a democracia, com ameaças e xingamentos feitos aos magistrados da Suprema Corte. O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GS, deu uma demonstração inequívoca de como funciona a máquina do ódio e perseguições a inimigos do presidente, coordenada pelo Gabinete do Ódio. O general chamou os integrantes dessa facção criminosa ao Palácio do Planalto, onde fica o GS, e orientou a estratégia do movimento. A ordem era para que o grupo de amalucados deixasse de dirigir ofensas ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também aos jornalistas que cobriam os atos em Brasília. O general recomendou ao grupo que direcionasse as agressões ao Supremo. O encontro durou 1 hora, mas outras reuniões semelhantes aconteceram no Planalto. Heleno confirma que escalou o capitão de fragata Flávio Almeida, da comunicação social do GS, para fazer ponte com o Grupo dos 300. Em depoimento à delegada Denise Dias Rosas Ribeiro, PF, no final de 2021, o general confirmou que se reuniu com as lideranças do grupo da extrema-direita bolsonarista, embora tenha negado orientar a ação dos radicais. Mas o militar, principal ministro de Bolsonaro, e que foi ao depoimento na PF acompanhado por 2 altos assessores, como seu chefe de gabinete, Ricardo Ibsen Penaforte de Campos e Major Gilvane Maria Leite da Frota, foi confrontado de pronto pela própria delegada que conduzia a investigação por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF e responsável por 5 inquéritos contra o ex-capitão e seus filhos, entre outros. A delegada surpreendeu o general com informações obtidas pelos investigadores no inquérito. Informado neste ato que a Polícia Federal possui dados que indicam a existência de pessoas vinculadas diretamente à presidência da República responsáveis por emanar diretrizes ou orientar ações virtuais concentradas, por múltiplos canais, inclusive com ataques à honra de desafetos ou pessoas que se opõem a atos do governo federal. Indaga-se qual é o seu conhecido ou participação em relação a essa prática. Respondeu que desconhece os dados mencionados. Era óbvio que ele iria dizer que desconhecia a acusação grave que lhe estava sendo assacada naquele momento, partindo, de chofre, da encarregada direta do inquérito aberto para apurar quem comandou os atos antidemocráticos. O general é suspeito de ter coordenado, estimulado, anuído, pessoalmente ou por intermédio de outra pessoa, as ações de descrédito ou ataque à honra de desafetos do presidente, como consta no relatório da delegada. No ano passado, inclusive, Sarah Winter confirmou com exclusividade isto é, que havia recebido orientações do general Heleno para que atacassem o STF durante a ação do acampamento do seu movimento, o 300 do Brasil. O inquérito parcial da PF sobre os ataques à democracia foi concluído pela delegada Denise Ribeiro no último dia 11, e resultou em um relatório de 47 páginas, ao qual isto é teve acesso, e que foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes exatamente no mesmo dia em que ela pediu afastamento do cargo para licença maternidade de 6 meses. Em seu comunicado, ela pede que outros delegados sejam nomeados pelo magistrado para que as investigações tenham continuidade.
Esse inquérito, na verdade, é um cerco concreto às milícias digitais, como a Polícia Federal se refere a uma organização criminosa, supostamente comandada por assessores do mandatário, sob articulação dos filhos, especialmente do vereador Carlos Bolsonaro, conhecido por Carluxo, e que, segundo as investigações autorizadas pelo STF, é voltada à criação e difusão de mensagens na internet com conteúdos falsos, as chamadas fake news, e também uma grande ofensiva contra o gabinete do ódio. O que a PF apurou pode responsabilizar os integrantes do clã do presidente. A organização usa essa estrutura para atacar, de forma anônima, diversas pessoas, antagonistas políticos, ministros do STF, integrantes do próprio governo, dissidentes, etc., tudo como forma de pavimentar o caminho para o alcance dos objetivos traçados, ganhos ideológicos, político-partidários e financeiros, conforme ressalta o relatório. O documento diz claramente que se destina a apurar a organização criminosa voltada à criação, publicação e difusão de mensagens com conteúdos que incidem em tipos penais como calúnia, difamação, injúria, violação de sigilo funcional, entre outros. O modus operandi do grupo, segundo a policial, tem como objetivo atacar as instituições, ferir a democracia e beneficiar de forma direta o governo. Telegram em Dubai, outro fato expressivo, revelado no depoimento do general APF, diz que o blogueiro Alan dos Santos, atualmente foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos, e provavelmente um dos nomes cotados para herdar o legado do ideólogo Olavo de Carvalho, guru dos bolsonaristas e falecido recentemente, também esteve no gabinete do GS. Ele era uma pessoa que tinha acesso ao presidente da República, confirmou o general. Alan, que mesmo sendo procurado pela PF, foi visto recentemente em um evento ao lado do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Voltou a criar contas em redes sociais que estavam proibidas pela Justiça. Na última segunda-feira, 14, ele desafiou o STF e fez novas críticas ao ministro Alexandre em um de seus stories. A PF, do diretor-geral Paulo Maiorino, nomeado por Bolsonaro, não tem mostrado empenho na prisão do blogueiro, embora ele se preste a assinar uma nota oficial criticando o ex-ministro Sérgio Moro, candidato à sucessão do mandatário. Outro nome citado no depoimento do general é o de Felipe Martins, hoje assessor do presidente, e à época, assessor do então ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. De acordo com o general, Felipe Martins também é adepto das ideias de Olavo, morto no mês passado nos Estados Unidos, onde se encontrava constantemente com o blogueiro para tratar dos ataques extremistas do bolsonarismo. E como esse grupo criminoso ligado ao clã Bolsonaro age? De acordo com o relatório, ele atua em 4 fases. A primeira delas é indicar ou deliberar quem será o alvo das ações. Logo depois vem o processo de preparação, que é a elaboração do conteúdo e separação de tarefas entre os envolvidos, ou seja, quem vai fazer o quê. A terceira fase é o ataque em si, e por último, a reverberação, que nada mais é do que a multiplicação cruzada das postagens por novas retransmissões. O esquema é comandado pelo presidente, operado por Carluxo, e tem no deputado Eduardo Bolsonaro um dos negociadores internacionais, sobretudo em razão de ele ser um dos coordenadores mundiais da Ação Política Conservadora, PAC, criada nos Estados Unidos com a participação ativa de Steve Bannon, estrategista de Trump, e amigo íntimo dos Bolsonaro. Eduardo, inclusive, viaja constantemente aos Estados Unidos e Emirados Árabes, especialmente Dubai, onde moram os irmãos Nikolai e Pavel Durov, donos do Telegram. Os bolsonaristas e trumpistas usam prioritariamente o Telegram para promover seus ataques na internet. Essa mídia social da extrema-direita mundial não tem representação no Brasil, e deve ser expulsa daqui e proibida de atuar durante as eleições, pois é o principal meio de comunicação das mensagens de ódio de Bolsonaro, assim como de Trump nos Estados Unidos. Os irmãos Pavel moravam na Rússia e ajudaram a eleger Trump no primeiro mandato. A viagem de Bolsonaro à Rússia também teria servido para cuidar da ajuda de Putin aos ataques cibernéticos que sua campanha pretende usar na reeleição. O presidente, contudo, negou que esse assunto tivesse sido tratado com o líder russo. Se alguém fez qualquer ilação nesse sentido, está extrapolando no meu entender a sua atividade, declarou o presidente a jornalistas em Moscou. Porém, essas suspeitas de envolvimento de Bolsonaro com os russos vieram até mesmo do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin. Há riscos de ataques de diversas formas e origem ao sistema eleitoral brasileiro. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências.
O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo, afirmou o ministro, que nesta terça-feira, 22, assume o Tribunal Eleitoral no lugar de Luiz Roberto Barroso, e que